levar o Evangelho, levar a mensagem da salvação, é a última instrução dada por Jesus. Semana passada o Bispo Ides foi muito claro conosco. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus disse isso e foi para o céu, foi transladado. E nós temos então essa missão, e é o mais importante trabalho da igreja, é levar o Evangelho às pessoas, é pregar o Evangelho. Na Reforma Protestante, Martinho Lutero disse que o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho da graça de Deus. E não há discussão quanto a isso, não é? Antes de sermos chamados para cantar e tocar, antes de ser chamado para construir igreja, para comprar rádio, televisão, para construir creche, antes de ser chamado para tudo isso, nós fomos chamados para pregar o Evangelho a todos, não é? O objetivo e missão da igreja, o fim da igreja, é pregar o Evangelho. Eu ouso dizer que seja qual for o trabalho que a igreja faz, se não finalizar em pregação e expansão do Evangelho, esse trabalho é inútil, não é? Que seja ajudar a vigiar os carros ali fora. Mas quem vigia o carro lá fora, o irmão está aqui dentro, está tranquilo, presta atenção no culto. Isso tem fim na mensagem da salvação. Se alguém está aqui com a cabeça lá fora, para que veio, né? Então esse trabalho auxiliar da igreja, ele tem esse objetivo. Enfim, o que a igreja faz tem que ter fim, a pregação do Evangelho. Esse é o chamado que nós temos. E esse chamado, ele é para a igreja enquanto corpo, e ele é para a igreja individual, para você, para cada membro do corpo. Tem um teólogo do século XX, David Bosch, tem um livro grande, chamado Missão Transformadora. Ele argumenta nesse livro que quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12, Deus chamou Abraão para que ele fosse um pregador, um missionário, para que através dele os povos se convertessem. Então ele argumenta que Israel não foi simplesmente chamado para ser a nação de Deus, mas foi chamada para ser uma nação que a partir dela todas as outras conhecessem a Deus. Deus chamou Israel para que Israel fosse um povo missionário. E aí, ainda no livro de David Bosch, ele diz que Israel se fechou dentro dela e não se tornou um povo pregador. E aí Deus enviou Jesus. E hoje nós somos a igreja, e nós temos essa mesma responsabilidade de sermos uma igreja evangelizadora, de sermos um povo evangelizador. A Reforma Protestante acabou com os mosteiros. Qual que era a ideia? Eu vou criar um mosteiro, palácio gigante, eu vou morar aqui dentro, vou ser santo aqui dentro e pronto. Só que isso fecha as portas do Evangelho para os povos. E eu preciso pregar a todos. Quando Tiago começa a carta dele, Tiago capítulo 1, ele endereça a carta dele às 12 tribos dispersas pelo mundo, ou 12 tribos da dispersação. Tiago faz essa alusão. Enquanto no Antigo Testamento as 12 tribos eram o povo de Deus, e que tinham a missão de pregar a palavra de Deus, hoje a igreja são as 12 tribos que estão dispersas pelo mundo, espalhadas pelo mundo, com essa missão de pregar o Evangelho de Deus. Tem esse papel de evangelizar. Agora, qual é a qualificação desse missionário? Quem que é esse missionário? Quem que pode ser esse missionário? E quando eu falo em missões, é muito comum, até na minha cabeça às vezes vem, que é de um pastor, de um professor de escola dominical, de alguém que fez um curso de missões, enfim, de alguém preparado para isso. E quando eu falo em missões, eu penso em missões transculturais, para outras culturas. Eu vou pregar para os índios não civilizados do Brasil. São missões transcontinentais, vou pregar em outros continentes para outros povos. E eu tenho dois erros aqui. O primeiro é o seguinte: missão não é apenas em outro país ou em outro povo. Missão é onde você está. Nós somos missionários onde quer que nós estejamos. A pessoa que senta do seu lado no ônibus é seu campo missionário. A sua classe na faculdade, os seus colegas de trabalho, as pessoas do seu bairro, os seus vizinhos, todo mundo. Sabe aquele cafezinho que você compra na panificadora de manhã? Aquela pessoa que te serve o café é seu campo missionário.
né? E esse campo missionário vou repetir, é onde você estiver. E vai até os confins da terra, mas começa aqui. De vez em quando eu dou aquela alfinetada em adolescente, né? Quer fazer um curso de missões para ser missionário do outro lado do mundo. Aí eu falo, você não é missionário na sua rua, como é que você vai ser missionário em outro país, né? Porque as missões começam onde eu estou. E esse é o chamado. Muitas vezes eu acho que missões é muito longe, e eu não faço a missão perto onde eu estou, e esse é um erro. Outro erro é quando eu imagino que missão é para alguém ordenado. Não, eu não sou obreiro, eu não sou pastor, né? Bispo, aí é que eu não sou mesmo. Então eu não posso pregar, não estou preparado para isso. Só que eu preciso lembrar que o apóstolo Paulo disse: pois nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. A pregação do apóstolo Paulo se resumia em dizer: eu creio em Jesus, que morreu pelo meu e pelo seu pecado, e que ressuscitou. Não é preciso qualificação para falar do Evangelho. É apenas preciso crer em Jesus e falar do amor de Deus para todos. É isso, esse é que é o chamado, é disso que eu preciso. O mundo não é um campo inimigo, apesar que o mundo é cheio de problemas, mas o mundo, ele é um campo missionário. E a igreja está neste mundo para ser missionária. Não existe outro chamado para todos os crentes, senão o de ser missionário. E existe um modelo de pregação, um modelo de missão que nós podemos admitir para hoje. É o modelo da igreja primitiva. É o modelo da igreja de Atos. Daquela igreja que crescia. E muito. Nós lemos no texto áureo, quero ler outros textos com os irmãos. Esse é o modelo que nós precisamos. Atos capítulo 2, verso 47, diz assim: e o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Já imaginou fazer parte de uma igreja em que todo dia tem gente nova? Todo dia tem um novo convertido? Todo dia tem uma pessoa que se converteu? Todo dia uma pessoa nova? É difícil até projetar como é que tamanho de igreja eu vou fazer, porque todo dia tem gente nova, até terminar a construção já está lotado, tem que começar de novo a reforma, né? A ampliação das cadeiras. E aí alguém vai dizer assim: não, mas a igreja primitiva crescia, porque no começo tudo é bom, é restaurante novo, é só abrir que enche, né? Restaurante novo é sempre cheio, 2 semanas depois, saber quantos clientes sobram, né? Assim? Foi fácil pregar, porque igreja nova, todo mundo só tinha aquela igreja, então a pregação era muito fácil de falar, não tinha concorrência, né, com outras religiões. Os queridos, quem disse isso não sabe que a igreja cresceu sob dura perseguição. Perseguição por parte dos judeus, depois por parte do Império Romano. Esqueceu que cristãos eram mortos no simples fato de serem cristãos. Imagina você hoje condenado à morte, por quê? Porque aceitou Jesus. Essa era a condição da igreja primitiva. Devo lembrar aos irmãos que todos os apóstolos foram presos e torturados. Com exceção do apóstolo João, todos morreram martirizados. Na minha opinião, um grande milagre na vida de João é ele ter morrido de morte natural. Que o normal é morrer na espada, na fogueira, na flechada, enterrado, afogado. Todo jeito, menos de falência múltipla dos órgãos aos 80 anos. Isso não acontecia com o apóstolo, não. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Corinto: parece que Deus escolheu a nós, os apóstolos, para sermos escória do mundo. Paulo chega a desabafar e fala: parece que Deus escolheu os apóstolos para sofrer. Essa era a condição da igreja. A perseguição da igreja vai até 313 depois de Cristo, com o Edito de Milão. O imperador Constantino negocia, então, para não haver perseguição contra a igreja. Eu tenho aqui 300 anos de perseguição contra a igreja, e a igreja crescia. No século II, Tertuliano de Cartago, um dos chamados pais da igreja, chega a dizer uma frase célebre na teologia: sanguius martyrium est semen ecclesia. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Tinha tanto cristão morrendo que ele chega a dizer: vocês estão matando, quanto mais crentes vocês matarem, mais crente vai aparecer. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Hoje nós damos glória a Deus, e eu também, mas eu penso que viver nesse tempo aqui pode não ser tão bom assim. Não é? Sobre dura
e feroz perseguição. Agora, como é que crescia essa igreja? O que justifica o crescimento de uma igreja sobre forte perseguição? Porque hoje nós temos estrutura física, temos uma tradição histórica e teológica, temos uma constituição, pelo menos no Brasil, que me dá direito ao livre exercício da fé, liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de assistência religiosa. Está cheio de advogado aqui, pode confirmar isso. Ninguém pode me impedir de exercer a minha fé. Falando em Constituição, até de não ter fé nenhuma, eu tenho direito até disso na Constituição. Só que naquele tempo não. Agora, por que crescia? Eu tenho uma teoria, eu sempre tenho uma teoria, Tem alguns alunos aqui dos seminários me ouvem falar muito isso, eu tenho uma teoria. A questão é que as motivações daqueles cristãos não eram políticas. Ninguém se convertia por causas políticas, ninguém se convertia por questões filosóficas. Ninguém se convertia porque tem muito show gospel na igreja primitiva, então o povo convertia para ir no show. Ninguém convertia porque era a modinha da época ser convertido. Não era isso. Vamos, os irmãos podem ler comigo? Mateus capítulo 28, versículo 5. A real motivação para o surgimento da igreja não eram causas superficiais. Mateus capítulo 28, versículo 5, diz assim: Mateus 28, 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Verso 6, ele não está aqui, ressuscitou, como tinham dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Se os irmãos se lembram da história, quando Jesus foi preso, ele ficou sozinho, todos os apóstolos saíram de perto dele. Quando ele foi crucificado e morreu, Jesus vai dizer: até o Pai me abandonou, não tinha ninguém lá com ele. A notícia da morte de Jesus, Pedro, os discípulos perguntam para Pedro, Pedro, você vai para onde? Eu vou voltar a trabalhar, eu vou pescar. Nós vamos também. Olha a desilusão que todos eles estavam, porque tudo que tinha acontecido no ministério de Jesus era seguindo a Jesus. Faltou Jesus, tem mais o que fazer. E aí, ao terceiro dia, no domingo de manhã, ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa notícia recobra os ânimos de todos, e a fé de todos volta à tona. O cristianismo nasceu com a certeza da ressurreição de Jesus. A marca da ressurreição foi o que motivou todos os cristãos a serem cristãos. E é por isso que esse povo aguentava a perseguição. É por isso que a fé era inabalável. Porque o que fez a igreja vir à tona não foi a palavra bonita, não foi a música de fundo muito bem tocada, mas foi a notícia de que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Nós temos na história inúmeros mestres que marcam história. Outro dia eu conversando com um professor aqui, perto dos alunos, eu falei: tem gente que não morre, Shakespeare está vivo, Dostoiévski está vivo, Mozart está vivo, no sentido da obra, que a obra a gente não deixa ela morrer, pela relevância filosófica, histórica que tenha. Se Jesus tivesse ficado morto, ele teria a mesma relevância do Shakespeare. Só que Jesus ressuscitou. Ele não é um simples mestre, ele é o Cristo, que ressuscitou como disse que ele tinha ressuscitado. Então a igreja surge com a marca da ressurreição. O que leva esses cristãos a crerem em Deus e a não abrir mão dessa fé por nada, é porque eles tinham conhecido Cristo, viram ele morrer e viram o sepulcro vazio. Depois encontraram com Jesus. Falaram: eu estou seguindo a Cristo. Então eu tenho uma religião sem estrutura, sem apoio do Estado, sem dinheiro, sobre forte perseguição, mas com um sentimento que vale a sua vida: a fé inabalável em Jesus. E talvez o que falta em nossa igreja hoje é essa fé inabalável em Jesus. Não aconteceu aqui, uma igreja que eu era pastor, que o irmão sempre sentava na mesma cadeira. Chegou mais cedo, sentou na cadeira e foi embora do culto para casa, porque sentou na minha cadeira. Aí eu fico pensando qual que é o tamanho, qual que é a firmeza da fé de uma pessoa que quer brigar por causa de uma cadeira na igreja. A pessoa que converteu.
Mas estou dizendo que a fé não está apoiada na ressurreição de Jesus. E a nossa igreja tem que estar apoiada em Cristo. Então esse é o primeiro sentimento. Por que a igreja sobrevive à perseguição? Porque a fé é inabalável. Porque eu creio em Jesus. Porque eu sei em quem eu tenho crido. É assim que o Antigo Testamento diz? Eu sei em quem eu tenho crido. Outra questão, irmãos: o testemunho diário dos crentes, o testemunho de vida deles, era a própria mensagem da salvação. Para os irmãos que não me conhecem, me ouvir aqui, me aceitar uma questão de imagem. Para quem me conhece, a imagem não resolve muito. O caráter tem que falar mais alto, né? Os irmãos estão aqui, me veem todos os dias, sabem quais são as cores das minhas 3 camisas, todo mundo aqui sabe. É uma questão de caráter, não é? O testemunho de vida desses primeiros cristãos falava tão alto quanto a pregação deles. Adianta comigo em Atos capítulo 2, é o texto áureo, mas eu quero ler na Bíblia com os irmãos. Atos capítulo 2, no versículo 42, diz assim, Atos capítulo 2, e o verso 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão, e às orações. 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A vida dos cristãos, chamamos de primitivo, mas isso é um erro. Primitivos somos nós em relação à fé que eles tinham, né? E ao testemunho de vida que eles tinham. A vida desses cristãos, a rotina deles era aprender a palavra de Deus, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tinham temor a Deus e viviam em comunhão com os irmãos. 3 coisas que esses 2 versículos dizem. Vamos lá para o 46, 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O amor entre os crentes, o modo como esses irmãos viviam, a íntima comunhão que eles tinham, era a marca dessa igreja. Então, eu não tenho aqui uma igreja marcada por um louvor muito bonito, apesar que quando tem é muito bom, né? Eu não tenho uma igreja marcada por grandes teólogos que pregam mensagens muito bem construídas, né? Com todas as regras da homilética e hermenêutica muito bem obedecidas, apesar que quando tem é muito bom. Eu tenho uma igreja que é referência pelo carinho, pelo amor que há entre os irmãos da igreja, né? Pela união que essa igreja tem. No verso 47 fala que essa igreja conquistou a empatia de todos. Os não crentes reconheciam o valor e a qualidade dessa igreja. O testemunho quem dava não eram os crentes, eram os não crentes. Todo o povo reconhecia esses cristãos são bons. O Richard Lieber, historiador, diz que a igreja primitiva era um coração cheio de amor, incendiando outro coração. Esse é o extrato da igreja. Um coração cheio de amor, incendiando outro coração. No século IV, o imperador Juliano, o apóstata, ele chegou a dizer: malditos cristãos, eles cuidam dos pobres deles e dos nossos. Cristão fazendo bem para quem não era cristão. Era essa que era a igreja. O testemunho desses crentes falava tão alto que as conversões aconteciam, porque essa igreja tinha um testemunho de vida coerente com a pregação. Então, na hora da pregação, todos aceitavam e reconheciam: eu conheço esses crentes, faz bem andar com eles. Eles morrem por causa desse Jesus, só pode ser verdade. E isso despertava a fé nos demais. E eu falo isso para todos vocês: a sua vida é o evangelho que o seu vizinho lê todos os dias. A sua vida, o modo como você trabalha, é o evangelho que a sua equipe na empresa lê diariamente. É isso. E era o que essa igreja do primeiro século, essa igreja de Atos, tinha de sobra para nos oferecer.
Voltando ao tema que eu deixei aberto, né? Quando o pastor prega, ou quando eu, missionário, devo pregar, qual é a mensagem que eu devo pregar? E às vezes eu vou voltar, né? Eu acho que para ser missionário, para pregar aos outros, eu preciso de ordenação, de diácono, de presbítero, evangelista, bispo, pastor. Eu acho que eu preciso de um curso de missões, eu acho que eu preciso de um curso de teologia. 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 1. Paulo está nos dizendo aqui qual que deve ser a única coisa que precisamos saber para sermos missionários, como pregadores do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o Evangelho de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser a Cristo, e este crucificado. Paulo era formado em filosofia, e disse: eu não me interesso por isso. Paulo tinha um bom discurso, boa retórica, não preciso disso. O que eu preciso é saber de Cristo, e que Ele ressuscitou. Vamos, a mensagem que nós precisamos pregar é essa: de Cristo, que Ele morreu por nós, de que a humanidade estava perdida, estávamos perdidos em nossos pecados, mas por amor, Jesus veio. Tem gente que prega que Deus queria salvar a humanidade, queria condenar a humanidade. Jesus foi lá, convenceu Deus do contrário, veio correndo para morrer na cruz por nós. Eu não posso admitir que dentro da Trindade haja divergência de pensamento. Quando Deus amou o mundo, Jesus amou o mundo. Jesus veio por vontade própria, por amor a nós, mas ficou decidido: Jesus vem, volta, o Espírito Santo fica. É a chamada economia da salvação, não é uma hierarquia, mas é o modo como a salvação vem a nós. Jesus veio porque Ele ama você e ama a mim, porque Ele amou o mundo. Não é isso que João diz, João 3,16, não preciso nem pedir para abrir, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o próximo versículo ele diz: porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. É isso que eu tenho que dizer para as pessoas. Essa é a mensagem da salvação. Era isso que Paulo dizia. Não existe outro tema para pregarmos senão a Cristo, senão a Jesus. Não existe outra pregação. Vamos, a mensagem do Evangelho não é reforma social. A mensagem do Evangelho não é prosperidade, apesar que quando Deus manda aquele dinheiro extra é muito bom, né? Muito bem-vindo. Mas a mensagem do Evangelho não é prosperidade, não é revelação de sonho, não é revelação do futuro. A mensagem do Evangelho não é política. A mensagem do Evangelho não é: eu vou derrotar os meus inimigos. A mensagem do Evangelho é: Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, nós estamos salvos, Ele ressuscitou e vamos ressuscitar com Ele um dia. É isso, essa é a mensagem que temos que pregar a todos. 1 Coríntios capítulo 15, estamos no capítulo 2, né? Avance comigo para o capítulo 15, diz assim, verso 14, 1 Coríntios 15, versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Irmãos, eu não preciso de uma nova visão, e está cheio de igreja aí tendo nova visão, e eu critico muito isso, porque toda semana tem uma visão nova. Aí eu fico pensando, toda semana Deus muda de ideia. Quem todo dia muda a direção é porque está perdido, né? Quem sabe para onde vai não fica andando zigue-zague na rua, não é assim? Se alguma igreja toda semana tem uma visão diferente, tem duas explicações: ou o pastor não sabe para onde está indo, ou Deus está mudando de ideia todos os dias. Deus foi capaz de criar o mundo
e projetar a sua vida, não é capaz de pensar daqui 6 meses. Irmãos, nós não precisamos de uma nova visão, nós não precisamos de um novo modelo. Eu preciso adotar, recuperar o modelo da igreja de Atos, o modelo da igreja primitiva, porque essa igreja crescia sob perseguição, crescia sem dinheiro, crescia sem recursos. Tinham crentes lá que pagavam com a vida a fé que eles tinham. Eu oro a Deus diariamente para que Deus não permita uma perseguição contra a igreja. Porque nós sabemos, historicamente, onde a perseguição foi muito dura por muito tempo, a igreja acabou, como na China, como na Coreia do Norte. Ditaduras comunistas não gostam muito de cristianismo, mas conseguem acabar com o cristianismo. Na China, o apóstolo Tomé foi para a China pregar o evangelho. Onde é que está o evangelho na China hoje? Na Índia, desculpa. Tomé foi para a Índia pregar o evangelho. Onde é que está o evangelho na Índia hoje? Onde a perseguição dura, persiste por muito tempo, a igreja acaba. Eu oro para que isso não aconteça, mas eu oro a Deus para que, se acontecer, que eu tenha forças para não abandonar a fé em Cristo. Então eu prefiro não ser provado nisso. Acho que os irmãos também preferem, né? Prefiro pregar livremente aqui. Irmãos, não existe a minha pregação, existe a pregação do evangelho, existe a pregação da palavra de Deus. Não existe a minha revelação, existe o que já está revelado, está aqui. Aleluia. Preciso aprender a Bíblia. Essa é a palavra de Deus, essa é a mensagem da salvação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 5: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Quando eu subo aqui, quando qualquer outro sobe, quando você fala na rua de Jesus, não está falando você, de você, sobre você, estou falando de Cristo. E se a mensagem é pregada e não se fala em Cristo, não é a mensagem. Tem um canal de TV que consegue fazer comercial para uma igreja, convidando pessoas para ir à igreja, e consegue não falar de Jesus, cruz, salvação. Eu não entendo. Como é que eu falo de uma igreja sem falar de Jesus? Como é que eu convido pessoas a vir à igreja e não falo de cruz, de salvação, de Jesus, de evangelho? Não existe mensagem sem Jesus. É o que Paulo disse aqui: não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Sim. Outra questão é irmos às almas perdidas. Jesus nunca disse: abram a igreja e convidem pessoas para o culto. Jesus disse isso? Não. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. É claro que a igreja templo acaba sendo uma necessidade, mas ela não resume o chamado missionário da igreja. O chamado missionário de todos nós é fora da igreja, é no seu dia a dia, é onde você está. É um coração cheio de amor incendiando outro coração. Tivemos o projeto Jonas recentemente, saímos na nossa cidade pregando de porta em porta, batendo na porta. Uns não abrem a porta, outros abrem, manda a gente embora, outros ouvem. Não era assim com Jesus também? Não era assim com os discípulos, com os apóstolos, com todos os crentes ao redor do mundo? O que João vai dizer no capítulo 1 de João? E aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A minha obrigação é pregar o evangelho de Cristo, e é o Espírito Santo quem convence, e é a palavra de Deus que transforma os corações. Glória a Deus. Eu posso chegar diante de Deus naquele dia e dizer: Deus, eu preguei e ninguém converteu. Mas eu não quero dizer assim: Deus, já que ninguém converteu, eu nem preguei. É pior, não é? Nunca falei de Jesus para ninguém. Desobedeci um texto claro da Bíblia, Marcos 16:15: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho todas as pessoas. 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 22 diz assim:
Pois com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 23, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. O que Paulo está dizendo aqui é que na preocupação que ele tinha em pregar o Evangelho, era trazer a mensagem conforme os ouvidos daqueles a qual ele estava pregando. A mensagem é essa, é Jesus. Mas eu não vou subir no pedestal de apóstolo e pregar de cima para baixo. Eu vou lá onde a alma está e vou pregar para ela, do jeito dela. Eu vou entender a condição dessa pessoa e pregar o Evangelho conforme ela vai entender. É por isso que nós levamos as crianças para um lugar separado durante o culto. Não é uma distração para as crianças. Distração, depois você leva para o shopping. Ela está aqui na igreja para ouvir a mensagem conforme a linguagem dela, conforme ela entende. Não é? Eu sou uma das sementes que o pastor Samuel pregou há muitos anos, né? Um trabalho com crianças, na linguagem de criança. E a igreja era muito forte nesse trabalho. E eu devia ter uns 9 ou 10 anos de idade e aprendi a Bíblia. Até hoje eu lembro de algumas coisas. Outro dia meu tio da salinha veio no culto. Eu fui lá abraçar ele. Ô tio Jonas. E eu maior que ele agora, né? Mas a questão é, nós trabalhamos para a pregação do Evangelho. Se eu separo as crianças, não é para distraí-las, é para pregar para elas na linguagem delas. Fiz-me fraco com os fracos. Eu fiz de criança com as crianças. Os irmãos estão aqui, eu estou falando de adulto para adulto, na pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo não tinha interesse em ser conhecido como grande apóstolo, como pregador diplomata, como pregador eloquente, como pregador cheio de gíria, que prega para jovens, isso aí, vamos lá. Não queria ser conhecido como pregador engraçado, queria ser conhecido como pregador que trazia almas para Cristo. Queria ser conhecido como aquele que pregava e as pessoas se convertiam pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho de Cristo. Esse aqui é o ponto. Nós temos uma grande igreja, nós aqui, bem estruturada, com bons recursos. Mas eu devo lembrar aos irmãos que Jesus nunca disse: abram uma igreja e chamem as pessoas para a igreja. Ele disse: vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Onde é que é o mundo, irmãos? Sua rua, seu vizinho, o meu vizinho, o seu colega de trabalho, né? Aquela pessoa que você convive com ela. É assim? A missão de cada crente é pregar o Evangelho de Cristo. Que seja pelo seu testemunho de vida, que sejam pelas suas palavras, que devem completar o testemunho, mas o seu testemunho deve falar mais alto que as suas palavras. E a nossa função é pregar o Evangelho na sua família, na sua rua, no seu trabalho, na sua cidade, no seu país, no mundo inteiro. Porque esse é o nosso chamado. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.